Boa noite, povo de Deus. Estamos ao vivo. Boa noite, povo de Deus. Estamos ao vivo, falando aqui com o programa Voz de Deus. Tivemos problemas técnicos, então não vai ser possível fazer mais a transmissão ao vivo. Estaremos postando em breve. O nosso programa hoje que traz o tema Desafios da Convivência Familiar, especialmente nesse tempo de pandemia. Então, nós pedimos Trindade Santa que venha ficar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Jô. Boa noite, Lide. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite, nos ajudando, mesmo com as dificuldades, com a internet caindo, mas a gente está tentando aqui, vamos levar essa palavra de esperança, de força para muitas famílias da nossa cidade, do nosso Brasil. Conviver, segundo o dicionário, é ter uma vida em comum, ser próximo de alguém. Exemplo, um professor que convive com seus alunos, os familiares convivem numa casa só. A família significa o núcleo central da aprendizagem afetiva e social, na qual se inicia as primeiras vivências do ser humano. A formação de uma nova família, segundo a Bíblia, ocorre no momento em que homem e mulher deixam seus pais e suas mães para se unirem e se tornarem uma só carne. A partir deste momento está posto o desafio de conviverem, cada um trazendo suas experiências, hábitos e expectativas em relação ao outro e à vida futura. Será preciso conciliar todas as vivências e expectativas, de forma a gerar um clima harmônico entre ambos, sem superioridade de ninguém. Tudo passa a ser guiado pelo interesse e bem comum, e ambos, marido e esposa, são corresponsáveis pelas tarefas que envolvem o lar. Com o passar do tempo vem o crescimento familiar, o papel dos filhos, os filhos e o principal tesouro, que é o principal tesouro de Deus confiado à família. Neste momento as responsabilidades aumentam significativamente e será preciso repartir o tempo que o casal dedicava um ao outro com os filhos. Surgem novos desafios, novas criaturas que precisam ser educadas, ou melhor, ensinadas a conviver em sociedade. Afinal, ninguém vive absolutamente independente. Será preciso ensinar que, apesar de, no futuro, formarem novas famílias, precisarão manter e cuidar da família que lhes permitiu que fossem gerados e que proporcionou as condições para que chegassem à condição de formadores de novas famílias. E aqui tem uma pesquisadora, Maria Aparecida Neri, ela diz o seguinte: a convivência familiar ela envolve vivências carregadas de representações, significados, opiniões, juízos, experiências das mais diversas. Podem ser incluídas as lembranças boas e ruins, desafetos, perdas e tantos outros componentes que no conjunto escreve a história de vida de cada ser humano. A família reflete de muitas maneiras as mudanças que ocorrem na sociedade e tem um papel, através dos seus atores, seja pai, mãe, avô, filho, criança, adolescente, idoso, provedor, chefe de família, etc. Cada um nos seus limites vai gerando transformações, se mudando e modificando até de papéis. Desde o movimento no espaço privado até a atuação no espaço público, o convívio com vizinhos, na comunidade, no trabalho, vão se construindo as relações que estruturam a base
de apoio e do enfrentamento das dificuldades cotidianas. E aí a gente vai trazer aqui agora para a nossa realidade, né? Que a gente estava vivendo e o que nós passamos a viver. Nos últimos tempos, estávamos vivendo uma crescente aceleração das rotinas pessoais e profissionais, as quais geravam um certo distanciamento familiar. Pais que só viam os filhos nos finais de semana ou à noite, quando os mesmos já estavam indo dormir. Filhos criados exclusivamente por babás e professores. Tudo isso com reflexos profundos para a sociedade. Crescentes aumentos de casos de depressão entre jovens, crianças, aumento da violência, consumo de drogas, falta de empatia, ausência de afetividade, entre outros problemas que a gente vinha vivendo na sociedade. De repente, o mundo parou. Os filhos passaram a ficar em casa, os pais passaram a ficar em casa e as babás e professores ficaram fora do processo educacional para a vida, devolvendo a responsabilidade aos pais. Os pais passaram a fazer o papel dos professores. Os pais que se viam apenas na hora de dormir passaram a ter que conviver de fato e, consequentemente, estão sendo obrigados a se conhecerem melhor. E aí surgem os estranhamentos. E agora? Como seguir? E nesse momento surge uma grande carga de tensão que pode desencadear uma série de outros problemas com repercussão em toda a família e na sociedade. E aí tem os problemas. Famílias até então harmônicas passaram a ter conflitos entre o casal, conflito com os filhos, principalmente os adolescentes e jovens, que teimam em querer burlar as recomendações. E em outras famílias, essa situação que já existiam se agravaram ainda mais. Então, neste momento, a gente abre aqui, o casal se apresenta e partilha um pouco também da experiência de vocês como casal e como família como um todo, que vocês trazem também uma bagagem da família original de vocês, pai e mãe. Então, Josias, Lidiane 14 anos de casado e 2 filhos. Então, baseado tudo no que você falou, refletindo lá do início de tudo, foi um processo muito intenso, né? Já que nós iniciamos a nossa família de um modo bem tradicional, com todas as dificuldades, né? Casal jovem, buscando o melhor, em termos de trabalho, convivência, procurando também se espelhar nos nossos pais, né? Nos nossos parentes mais próximos, nas famílias. E seguindo sempre os passos da igreja, né? Que é um reforço no qual a gente tem que se apegar para levar adiante a vida do casal, né? Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Foi desafiador, mas é prazeroso e uma satisfação bem assim, contundente, porque a gente adquire experiência, vive novas emoções, como os filhos, né? Tem muitos problemas, mas enfim, quando você se pega na situação do momento é complicado, né? É bastante complicado, mas é um processo bastante intenso, né? Voltando lá, né, em relação a pai e mãe, eu trouxe para minha vida, né, de casal, a minha experiência com meus pais. Somos uma família de 4 pai, mãe e 4 filhos, e eu trouxe para minha família os princípios que eles me ensinam, né?
e que eu fiz questão e faço questão de levar adiante. Quando eu conheci, né, nós nos conhecemos, eu já frequentava a igreja com uma certa, digamos, com mais frequência, né? Josias, nem tanto. E aí, com o passar do tempo, fomos frequentando juntos. E aí veio o casamento. E nessa situação, quando eu conheci ele, eu já sabia o sonho dele, né? Que seria ser caminhoneiro. E caminhoneiro quer dizer que eu iria ficar um bom tempo em casa só, né? E aí apareceu uma oportunidade para ele, e aí veio o nosso primeiro filho. E nesse tempo todo, até hoje, aí já veio o segundo, né? E nesse tempo todo, até hoje, a maioria do tempo é eu só em casa. E aí, quando chegou, Lipe foi crescendo e foi cobrando, né, esse distanciamento dele. As cobranças bastante vieram, né? E aí, mas assim, o importante é que a tecnologia nos ajudou, porque ele estava distante de casa, mas muito presente em comunicação, né? Ligando várias vezes ao dia, participando das atividades escolares de Lipe e sempre interagindo com a gente nesse momento todo. Procurando ao máximo estar presente, né? da maneira ausente fisicamente, mas presente em comunicação, digamos assim. A maneira mais possível. Mais possível. Para estar sempre presente com a família. Exatamente. E as cobranças intensas, principalmente da criança que é sempre a aproximação dos pais. Dos pais, no caso meu, né? No caso, sim. Porque foi sempre a maior parte do tempo viajando. Então, assim, nos tempos de hoje, né, que já é difícil já é difícil a convivência, principalmente distante, né? Eu creio que pior fica, por experiência própria, pior fica. Mas como nós levamos sempre em consideração o bem-estar familiar, então até agora nós tentamos, né, Josias, com muito diálogo, com muita diálogo, aproveitar sempre os momentos que estamos juntos. Aproveitamos o máximo. Exatamente. Entendeu? Para que se compense um certo tempo que está sendo perdido na nossa distância, né? Devido à minha profissão. Então a gente procura aproveitar o máximo possível quando eu estou perto, quando eu estou em casa, ficarmos sempre juntos, fazer os programas sempre todos juntos, né? Claro que nem tudo dá, mas aquilo que for possível a gente faz tudo junto para tentar compensar essa perda de tempo devido ao meu trabalho. Participando diretamente com as atividades de dentro de casa, com o filho na escola, enfim, os passeios, diversão, tudo, igreja, tudo da maneira que compense essa perda de tempo. Gabriela, pode uma palavra também, fique à vontade para dar seu testemunho. Boa noite, gente. Como a Emílio já me apresentou, sou Gabriela, sou psicóloga. E, assim, quando fui convidada, né, para falar sobre esse tema, para mim foi muito desafiador. Desafiador porque a gente voltar, como o casal falou aí, as origens, né, que a gente tem. A gente vem de uma família tradicional, a gente traz, quer trazer para a nossa vivência, quer fazer o melhor do que o que temos, o que somos e o que fomos, né? Fazer. Então, eles trazem aí que eles têm 2 filhos, eu, no momento, ainda não tenho nenhum. E aí, a gente vai estudando, a gente vai buscando, vai se aperfeiçoando para a gente estar sempre em busca do conhecimento para tentar ajudar, como o casal falou, né?
a questão do desafio por Jô ser caminhoneiro, a mãe está sempre em casa ouvindo a cobrança dos filhos, cadê meu pai, pela presença do pai, e ele está de lá também sentido por não estar presente fisicamente. Então, a gente traz acaba abrindo vários questionamentos com essa fala, né? Traz em volta o questionamento do filho, o questionamento da esposa, o questionamento do pai por estar longe, por não estar presente, né? Em que posição a mãe se coloca em ser mãe, acaba sendo um pai fisicamente também, em estar dentro de casa, e a gente se pergunta, e eu pensei, e o que é que está no meu controle? E de que forma a gente pode controlar esses sentimentos, essas emoções, né? A gente também tem que levar que somos falíveis, né? A gente não vai ter acerto sempre, como o Jô falou, que tenta, quando está longe, que chega finais de semana, né? Que sempre está em casa, que tenta o quê? Aproveitar o máximo de tempo possível com a família, para ter o significado de família, para estar presente, para ser presente na vida do filho, e muitas vezes acaba não dando tão certo como planejado. Então, é importante vocês saberem que vocês são falíveis, nem sempre vocês vão acertar, né? E sempre tentar buscar, se concentrar naquilo que está ao seu alcance, que vai estar no alcance como pai, como um esposo, né? E os filhos também buscar, sempre estar ensinando o entender disso, né? Que a gente nunca está ao alcance de tudo. E eu trouxe aí mais Lídia a experiência de trazer de casa a vivência dos pais, os bons exemplos dos pais. E é na família que a gente aprende isso. Eu também tinha uma família que aquilo que eu achava, eu julguei também dentro da minha família, ninguém é perfeito, que tinha algumas coisas que já na minha infância eu dizia, isso eu não vou querer na minha vida. Isso eu quero, isso eu não quero na minha vida. E a gente vai mudando dentro da família, por exemplo, de pais, de vizinhos, de amigos, te molda isso na infância. E conviver isso, esse é um desafio cada dia da gente estar convivendo. Então, pai e mãe são exemplos para os filhos, que são as primeiras referências. E hoje a gente tem um desafio muito grande, a gente vinha num distanciamento muito grande da família como um todo. A família não vinha conversando, a família estava distante, de fato. Então, como os pais devem se portar diante dos filhos para preservar das influências negativas externas, já que são as primeiras referências. Então, como é se portar para dar boas referências e preservar os filhos das influências externas negativas, como da TV, e compreender que existe o diferente e que não convém ninguém querer ser igual a ninguém, mas que precisa ser respeitado um ao outro. Ou seja, eu não sou igual a ninguém, mas eu preciso respeitar o outro. Como a gente fazer isso? Como é esse processo de educação para nós nos dias de hoje? E fica com vocês. Eu acredito que essa questão é muito de base familiar, né? Do que você viveu lá atrás, você pegar o melhor. Claro que, como você falou, nós não fomos, não tivemos um paraíso nas nossa família, tivemos alguns problemas, nossos problemas são naturais, né? Mas eu acredito que você tem que pegar a parte boa dos princípios, né? E levar sempre com você, tentar colocar isso dentro da sua família e procurando ajudas do tipo igreja, que, querendo ou não, é a base de tudo. Se você tem igreja, você tem base familiar, você tem estrutura para conduzir da melhor forma aquilo que é certo para dentro da tua casa, né? Sempre respeitando o espaço do próximo. Porém,
procurando fazer sempre o melhor para você, para sua família. Eu penso dessa forma. Essa pergunta de Emílio é como o senhor falou, né? Buscar a base. A gente tem um alicerce, mas quando a gente também pensa em construir família, a gente vem com nossos sonhos, como o Emílio falou, que ele tinha na infância dele, que ele tinha uma noção do que ele queria para a vida dele, do que ele não queria trazer com ele, né? Hábitos passados, alguns costumes, tradições de tradições de mesmo de família. E acaba sendo, a gente também é um meio que acertar numa loteria quando a gente conhece uma pessoa para a gente construir a família, porque a gente vai estar cada dia é um novo conhecimento, é um novo recomeço. Acredito que vocês, como relatam aí, 14 anos de casado, vocês a cada dia, a cada tempo que passa, vocês se reconhecem, né? São atitudes, hábitos, costumes que muitas vezes é com o tempo e muitas vezes pode passar 14 anos, por exemplo, e você diz assim, eu não sabia que Lidy tinha esse costume, ou eu não sabia que Jô tinha esse costume, né? E é como a gente traz, ninguém é igual a ninguém, e eu sempre falo, o ser humano é subjetivo, então não existe indivíduo igual. Vamos ter pensamentos, vamos ter atitudes, vamos agir de formas diferentes. E nesse momento, né, trazendo um pouco a pandemia, foi um momento em que se colocamos, é como Emílio trouxe, né, resgatou a vivência familiar. Foi um momento que a gente deixou de lado o que a gente queria construir, os planos. Alguém estava em início de carreira, alguém estava no ápice de sua carreira, todo concentrado no seu trabalho, e acabava, como no texto traz, né, que criava os filhos, babás e professora. E aí trouxe um momento onde trouxe a família para quê? Para ser professor, babá, trabalho home office, né? E, tipo, quebrou a rotina. Então, foi como o casal com filhos e casais sem filhos se reencontrarem novamente, né? Como se trouxe essa vivência, como se disse assim, agora, como é que a gente vai se reencontrar novamente? De que forma eu vou trabalhar, de que forma eu vou agir com meu filho? Ah, eu não tenho paciência de sentar aqui e estar assistindo aula a tarde toda, né? Isso é relato de muitas mães e muitos pais que falam, ah, eu não tenho paciência não. Então a gente acaba se reconstruindo, né, novamente. E como a gente sempre, como eu sempre falo, o ser humano é subjetivo. Assim, para a gente, né, não houve muita diferença pelo fato de que o trabalho de Josias não mudou muito, entendeu? A única dificuldade que teve foi dele voltar para casa. Ele passou quase 2 meses fora de casa, em outros estados. E aí a preocupação de voltar pelo fato que a gente tem um bebê de 3 meses e os pais dele já são idosos, né? E aí eles são da área de risco. E aí, como voltar para casa depois de quase 2 meses, né? Passar aqui, ali no posto e não poder vir em casa, com medo de ser uma pessoa sintomática, com medo, né? E não poder vir. Então, é um fato que marcou a gente assim a semana passada, foi que aí ele resolveu, não, vou voltar para casa, mas antes eu vou fazer um teste para poder voltar para casa em segurança, né? Pelo menos ele saber que não era uma pessoa sintomática e trazer segurança, ficar mais seguro em casa. Tá com a consciência tranquila, né? Não estava sentindo nada mais. E a confirmação de que estava tudo tranquilo. E aí foi quando ele fez o teste no laboratório em Feira de Santana, e o laboratório falou com ele que seria 4 horas, depois estava pronto. E aí ele veio. E aí, quando ele chegou aqui, ainda não tinha dado as 4 horas. Aí ele sentou ali no portão, ficou sentado, e nosso filho mais velho sentado aqui na escada. E contando no relógio
os minutos para que o tempo passasse, para que o resultado saísse, para que eles pudessem se abraçar. Então, aquilo foi um momento tão angustiante para a gente, tão sofrido, né? E nós presenciamos assim a inquietação de Felipe e a inquietação dele por já estar quase 2 meses longe de casa, em uma distância, e não poder se tocar. E, conclusão, esse resultado só veio sair no outro dia. Teve que passar a noite ainda para poder se abraçar e se encontrar e tudo mais. Foi muito intenso e doloroso essa situação, porque você vê, a todo momento você quer abraçar, quer tocar, e você vê a angústia da criança, né? Eu lá embaixo, sentado no portão, e não vem, espera, tem mais paciência. E aí, quando passou o tempo que eles me deram, e eu tentando acessar no site deles, e não saiu o resultado, não saía, porque acredito eu que muita demanda de exame, acho que foi ficando para trás, e aquelas 4 horas se acabou e não tinha esse resultado, e o sofrimento foi muito intenso. E acabei que fui dormir sem ter aquele abraço. Foi muito mais desesperado. Foi horrível. Então, a lição que eu tiro dos dias de hoje no convívio familiar é quanto falta faz um abraço, um afeto dos mais íntimos dos nossos, né? Um aperto de mão de um amigo, um calor do seu filho, da sua mãe, do seu pai, né? Principalmente na situação dos meus, que são mais idosos. Um avô, uma avó, um tio. Não tem dor pior do que você ser obrigado a se afastar da sua família por conta de uma situação na qual pode vir acarretar, né, coisas piores. É muito difícil. E essa situação marcou muito. Eu acredito que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Foi muito difícil. Pegando a fala, né, de vocês, foi um momento que estava bem perto e ao mesmo tempo distante, né? Foi um momento muito, creio eu, que muito angustiante, muito doloroso. Acabou causando também, acho que para Felipe, um grande estresse, né? Assim, porque a criança, muitas vezes, ela não sabe se expressar. Então, de que forma a criança se expressa? Muitos se expressam chorando, muitos se expressam silencioso, muitos se expressam com rebeldia, assim, um nível de ansiedade muito grande, outros já vão para alimentação, querendo comer compulsivamente. Assim, existem N fatores, né, para esses tipos de expressões. E creio que para a mãe também, para ela, como conhece o filho, está ali perto, está vivenciando, você também vê seu marido chegar, está 2 meses longe e não poder abraçar. E ele está ali de baixo, olhar para o filho e dizer assim, está tão perto de mim e não poder te abraçar. Então... Desculpa. Tem um detalhe nisso, que no dia seguinte eu consegui falar com minha mãe, abracei minha mãe, nós choramos, meu filho, e eu esqueci que ela tinha uma consulta em Feira de Santana com o pequeno. E eu subi desesperado para beijá-lo, para vê-la também, e eles não estavam, eu tinha esquecido, e eles não estavam, eles viajaram, e aí foi mais um grande sofrimento. Foi um choque, né, na verdade, você chegar e no sentido, vou ver, vou abraçar, vou beijar, e o abraço, na sua fala, você relata que foi algo que te fez muita falta, né? Algo que te fez repensar enquanto o abraço tem um significado, enquanto o abraço é importante. Eu já estava um certo tempo tentando voltar para casa. E
a estrada nos traz algumas coisas que às vezes dificulta certas situações. Aí você está vindo naquela ansiedade, nunca chega, e quando se depara com uma situação dessa, gente, é horrível, é muito doloroso. E a gente se imagina, né, que existe N famílias. Aí esse relato de vocês, né, pode estar... Imagine quantas famílias vocês estão alcançando nessa situação. Imagine quantas famílias que podem estar aqui nesse momento nos assistindo, que está vivenciando isso nesse momento e que buscam até algo de como aceitar, né, essa distância, de como aceitar o medo, né? O medo é o que está com todos nós. A gente não está livre do medo, a gente não está livre da doença e da angústia, né? De estar longe, de estar tão perto de nossos familiares e ao mesmo tempo tão distante. A minha pergunta aqui vai no sentido seguinte, que acho que um pouco mais direcionado para a Gabriela, mas também Ju, que toca também essa questão que Ju trouxe aí, dessa falta do abraço, dessa falta que faz falta. Então são duas questões que a gente tem aqui. Uma vai acho que um pouquinho mais direcionado para a Gabriela, e a outra na sequência a gente vai mais aberto. Então assim, a gente vinha num processo de distanciamento social que a gente não percebia. Então um distanciamento familiar, na verdade, não é social. Estava um distanciamento familiar. A família não se encontrava, não se via. Enfim, seja pela sobrecarga de trabalho, com distâncias cada vez maiores entre o trabalho e o lar. Então, cada vez as cidades vão crescendo, mais distante vai ficando os pontos de trabalho. E a valorização excessiva também de uma série de futilidades que vinha aí, como festas, baladas. E aí, assim, isso tudo vinha distanciando a família. Quando um estava em casa, o outro não estava. E eu queria saber o seguinte, eu direciono isso um pouquinho mais, assim, como isso pode afetar, e como isso afeta o relacionamento familiar e quais são as possíveis implicações que isso traz na vida dos filhos? Olha, tentando entender um pouco sua pergunta, para me responder mais claramente. Você traz que antes, né, desse isolamento social, a gente estava em isolamento familiar, onde as famílias estavam distantes, não é isso? Isso. Onde a prioridade estava sendo festas, encontros, né, em grupos com amigos, e a gente não, as pessoas acabavam meio que deixando de olhar para sua família, correto? Pelo que eu estou entendendo. Isso. E acabava deixando de olhar para sua família, de ter vivência com seus filhos. Porque hoje, o que é que a gente enxerga hoje, né, durante a pandemia? Famílias que estão vivenciando mais com seus filhos, onde estão buscando dinâmicas familiares com o tempo, com os filhos, para o tempo passar, onde dizem assim, meu Deus, meu filho hoje me cansou. Né? Isso são relatos que eu escuto de várias pessoas. Hoje eu não sei o que fazer para cansar meu filho. E antes, o tempo vivenciava o que? Era maior, vamos para a casa de um amigo, lá tem criança, meu filho vai brincar. Então, assim, um jogo de baralho, de dominó, de um quebra-cabeça, sentar com a família e montar um quebra-cabeça, às vezes a gente acha que é algo que não faz diferença no dia a dia de nosso filho, e um simples jogo, uma simples leitura, um simples sentar e ouvir música, faz toda a diferença, né, na vida do filho. Leva para o filho uma lembrança eterna. Eu não sei se eu acabei respondendo, Emília, a sua pergunta, mas essa sua pergunta me fez pensar um pouco, né, sobre
essa questão que antes os pais pensavam em festa, em balada, é o famoso sextou, né? Cheguei em casa, final de expediente, vou me divertir. Mas muitas vezes o se divertir não estava voltado à família, né? Estava voltado a essas vivências. E a outra preocupação sempre é o financeiro primeiro, o trabalho primeiro, a minha carreira primeiro, tudo primeiro. Então tudo primeiro. Vinha sempre uma série de prioridades. Gil, quer complementar? Mais líder? É porque, assim, Emílio, essa pergunta para mim, ela como eu te falei, como eu falei para vocês, o meu chegar em casa era bastante proveitoso. Ele é bastante proveitoso, porque eu estou distante o tempo inteiro. Então, quando eu chego em casa, eu faço de tudo para permanecer a maior parte do tempo para compensar. Tá? Mas eu acho que, levando para o geral, se as pessoas não abrirem os olhos, né, porque elas estão tendo uma oportunidade de corrigir um erro que vem há muito tempo. Essas pessoas estão tendo a oportunidade hoje de se observar o quanto elas perderam tempo com seus filhos, com seus pais, né? E isso eu sei porque eu vivo isso. Ao contrário de estar confinado, como essas pessoas hoje estão, eu tive que me ausentar por um tempo maior por proteção à minha família, entendeu? Eu tive que me ausentar. O período que eu fiquei fora foi maior do que o habitual, entendeu? Então, quando eu estou em casa, eu procuro aproveitar o maior tempo possível, né, para compensar o tempo perdido. E essa é a sabedoria que as pessoas podem estar buscando hoje, por falta dessa falta a falta passada de convivência, elas têm que se atentar e hoje procurar observar e tentar, da melhor maneira, compensar o tempo perdido. Esse é o meu pensamento. É um resgate, né, do tempo. Exatamente. Bom, e aí é o seguinte, a gente vê alguns reflexos desse distanciamento familiar que a gente relatou aqui, a gente vê esse reflexo na escola. Sou professor também, a gente vê o reflexo na escola, o baixo desempenho das vezes dos filhos, a dificuldade dos filhos de expressar afetividade, a dificuldade dos filhos em estabelecer determinadas relações mais sólidas, seja com os professores, seja entre colegas. Então, uma série de conflitos que a gente vê dentro da escola. Eu trabalho numa escola pequena de cerca de 300 alunos, 300 e poucos alunos, em que o ano passado nós tivemos cerca de 10% de alunos com problemas psicológicos, alunos que precisaram de apoio maior, alunos que precisaram às vezes de medicação, de psicólogo mesmo, e alguns que foram melhorados o diálogo com a escola, que a gente conseguiu fazer uma ponte. Tinha algumas pessoas que trabalhavam na escola que tinham certa habilidade, que conseguiu ajudar a mediar um pouco essas questões. Então, eu acho que isso é um pouco do reflexo. E aí, trazendo para os dias de hoje, a gente está vendo o contraditório. Para mim, não sei se seria uma contradição. As famílias estão em casa reclamando do distanciamento social. Estão reclamando da distância da vida social, que às vezes até reclamava. Por exemplo, as pessoas diziam que trabalhava demais, que estava quase que escrava do trabalho, que não sei o quê, que não tinha tempo. E agora elas voltam a reclamar e achar que está fazendo falta essas obrigações que preencher esse tempo delas. Aquilo que deixava para depois, eu não tinha tempo de ver o meu filho, eu não tenho tempo de visitar um amigo, um familiar. Agora eu quero fazer porque eu estou em tempo de pandemia, porque está parado porque
não pode ir, eu quero fazer, eu vou fazer. Isso não seria uma contradição da sociedade nesse momento? A sociedade é bem contraditória, né? Quando isso faz repensar o que a gente escuta quando a gente pega as redes sociais, a gente vê muitas pessoas postarem assim: ah, hoje eu queria estar no trabalho reclamando que eu queria estar deitada na minha cama. Hoje eu estou deitada na minha cama, mas eu queria estar no trabalho. E traz muito, né, essa questão como Emílio traz, dos alunos dele, que teve 10% percentual de alunos com problemas psíquicos. E muitos dos pais, pela falta de tempo, por se acharem que não tem um tempo de sentar, de conversar, de vivenciar com os filhos, acabam não enxergando que às vezes um simples gesto do filho pode ser um pedido de socorro, né? A questão mesmo, meu filho come demais, eu não sei mais o que é que eu faço para sustentar esse menino, essa menina. Então, assim, a questão da alimentação já pode ser um chamar de atenção por sintomas de ansiedade, né? Que pode estar se tornando generalizado. A falta, a falta do pai já pode estar levando a outro transtorno. E a gente escuta sempre que o filho é o reflexo de casa, né? O que o filho é na escola, é na igreja, é na casa do avô, na casa da avó, traz também um reflexo do que é o de casa, porque a criança ela não nasce sabendo o que ela é, o que ela vai ser. Ela traz uma vivência. E esse momento que a gente está vivenciando hoje traz muito o que? A presença de pai, de mãe, quando mora perto de vó, de avô, que quebrou a rotina. Então, acabou colocando quem mora perto, quem está perto, acabou colocando todo mundo junto nesse momento, e outros casos acabou distanciando, né? Ou uns sofrem pela questão do distanciamento e outros estão sem, não estão sabendo lidar com essa presença dos pais, dos avós, de pessoas, né, próximas. Essa vivência próxima, cada vez mais, ela vai gerando mais conhecimento e às vezes vem aquelas situações que eu não sabia disso, tem 20 anos, tem 15 anos, 10 anos de convivência e não sabia, porque nunca prestou atenção disso. Então vem os estranhamentos. Então a gente está caminhando aqui para chegar no final do programa. Como evitar que algumas situações as novas descobertas que acontecem entre o casal, entre pais e filhos, como a gente pode evitar que essas novas descobertas afetem a vida do casal e a vida em família como um todo? Então, essa coesão aí, como é que evitar isso, que isso quebre? Como é que você, Jo e Lívia, como é que vocês fazem para burlar isso, evitar que isso afete quando vocês descobrem algo novo no outro, que já estava ali na verdade e que não é novo, mas que você não tinha descoberto isso? Então, Emílio, aqui nós temos um diálogo, nós dialogamos muito, né, e somos muito abertos um ao outro, né? Sim, sim. Então, acho que pelo fato de termos um diálogo muito aberto, então eu creio que isso facilita no nosso dia a dia. Basicamente o diálogo. O diálogo, a convivência também com a igreja ajuda bastante, né? Apesar de que estamos distantes, com uma certa distância, mas a gente sabe do nosso compromisso.
e tem que estar sempre procurando, sempre focado nesse sentido. Diálogo, religião, família, e procurar sempre evitar certas coisas, né? Para não sair do nosso propósito. Esse é o nosso. Gabriela, alguma ponderação? É importante também, né, nesse momento onde a pessoa está redescobrindo, se reconhecendo, né, se reconhecendo, é importante respeitar as diferenças um do outro, que é como eu falei no início. Somos seres humanos falíveis e subjetivos, né? A gente nunca vai estar pronto para estar só acertando. Quando a gente não erra, a gente não aprende. É como diz na escola, quando a gente começava a aprender a escrever, a mãe da gente sempre vinha apagando, apaga e faz uma letra mais bonita. Apaga que essa conta está errada, né? Então, assim, a gente aprendeu errando. Se a gente não erra, a gente não aprende. Então, é importante a gente respeitar as diferenças, a gente acolher o outro, né? Saber ouvir sem julgar, respeitar o outro quando o outro quiser ficar em silêncio, respeitar o outro quando quiser conversar e saber ser um bom ouvinte. Porque quando a gente quando é um casal que vive em família, é importante Jô ouvir Lid ouvir Jô, Emílio, ouvir a família dele, o filho, ouvir o que o filho quer falar. É importante a gente ser bom ouvinte. Às vezes a gente escuta algo e julga, né? Às vezes o filho diz, eu estou ansioso por apresentar um trabalho hoje na escola. Você não tem motivos para estar assim. Você tem tudo nas mãos, eu não tive nada nas minhas mãos. Mas será se é isso que o filho quer ouvir? Será se é isso que a esposa, o marido, o pai, o irmão, alguém quer ouvir? Às vezes a gente acaba, ao invés de acolher, a gente acaba jogando os espinhos, né, para a pessoa. Então é importante a gente estar sempre repensando em como melhorar, em como acolher, em como abraçar, e estar respeitando sempre a subjetividade, estar sempre respeitando o silêncio, sempre respeitando o sentimento, né? O sentimento e a emoção que o outro está passando. E assim, nesse momento a gente busco isso aqui na minha família, que Giane, Ju, mais Lili conhecem muito bem, a gente tem mesmo essa base do diálogo. E nós temos uma vivência muito intensa, porque nós trabalhamos juntos, estamos o dia inteiro juntos. Então, às vezes, a gente tem ainda um pouco de estranhamento, às vezes profissional, às vezes até nas questões de casa, tem as divergências, mas quando um pelo outro silencia para esperar o outro acalmar e fazer as ponderações. Então a gente busca isso. Se ela está mais estressada por algum motivo, se ela chegou, eu paro, ouço, depois eu vou lá, por favor, vamos aqui, dessa forma, por isso, por aquilo, auxilia também nessa. Então, da mesma forma também quando eu chego estressado, às vezes estou no escritório, eu saio do escritório, estou dando aula, chego estressado da escola, às vezes, então, e aí tem alguma situação que ela fala, às vezes ela silencia e depois a gente volta para dialogar e resolver quando acaba. Isso é um fator, isso é um conselho, é uma situação que a gente deixa para todo mundo. Como evitar isso? E eu vou trazer aqui uma outra situação. Aqui, assim, a mídia não está focando nos diversos efeitos colaterais da pandemia. Que além dos efeitos de saúde que ela tem os efeitos econômicos e tem outros extras, como que hoje já temos estudos que apontam para o crescimento da violência doméstica, uma busca maior de
advogados para processos de separação. Então a gente tem isso já surgindo nesse momento. E por isso nós pensamos e nós trouxemos esse bate-papo como uma forma de tentar ajudar as pessoas que estejam nessa situação. Porque nós acreditamos, nós como igreja, nós acreditamos que a vida tem que ser preservada, e a vida, quando a gente rompe um relacionamento familiar, a gente está rompendo com a vida, a gente está colocando e condenando outras pessoas a uma série de situações. A gente está expondo mais os filhos, abrindo mais espaço ainda para os filhos caminhar para o mundo das drogas, a gente está expondo mais os filhos as doenças psíquicas, porque fica dividido para onde é que eu vou para ficar com o pai, eu vou ficar com a mãe, com quem eu vou ficar. Então tem todo um processo envolvido nisso também que vai afetar. Isso é brincar com a vida, isso também é machucar a vida. Então a igreja prega isso e a gente defende isso. Que a gente não deixe que o mundo separe aquilo que Deus uniu, que é o casal, que é a família, que é um dom de Deus. A família é tão sagrada que até Deus quis ter família, fez família. Ele é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e quis constituir uma família na terra para dar santidade ao homem, para santificar o homem. Então, a gente traz isso aqui, esse programa hoje com esse objetivo. Isso foi muito bom até agora, a gente trazer isso. E aí, acho que Gabriela preparou aí umas dicas aí para fazer, mas eu gostaria também de Jô, também, Lid, também pudesse também nos ajudar. O que fazer nesse momento para melhorar a dinâmica familiar nesse período de isolamento? Como é que a gente pode, nesse período, melhorar essas relações? Já estamos muito próximos. O Jô já deu umas dicas ali de aproveitar ao máximo a família. Então, como é que você, nesse momento, o Jô que Lid, que tem um momento mais distante, o dia que está próximo tem que aproveitar ao máximo. Como é que vocês fazem para fazer esse aproveitamento melhor e de maneira sadia a convivência? Então, Emílio, nossa família, graças a Deus, na verdade, priorizando mais pela parte dela, diálogo. E nós acreditamos que o diálogo é a melhor maneira da gente se sobressair de qualquer situação adversa, né? Ela quem trouxe mais intensamente isso, e eu aprendi com ela, entendeu? A fé, juntamente com o diálogo, eu acredito que se resolva muita coisa. Além da base familiar, né? Os seus programas de lazer, como já foi dito, de lazer, de estar sempre unido, fazendo tudo sempre junto, diálogo, diálogo e diálogo. Eu sempre bato nessa tecla que eu aprendi com ela, que eu não era tanto, não tinha tanto diálogo, mas ela me ensinou isso, e a gente, graças a Deus, tem uma vida não a mil maravilhas, mas acredito que dentro do que se compreende como família, a gente, graças a Deus, vive bem. Emílio falou também em relação ao que a gente faz, né? Isso. A gente vai para manter isso, para dar isso. Então, aqui a gente... Ele voltou a brincar bola com o Lipe, né? No fundo, aqui numa área que nós temos. Também eu e Lipe fazemos receitinhas de biscoito, algo que ele possa estar me ajudando e eu ajudando ele, uma forma de passar o tempo, né? Assistimos alguns filmes, alguma programação da televisão que, por conta talvez do meu trabalho, do dele, não tínhamos tempo para fazer isso, e hoje a gente acaba fazendo um pouquinho. E voltando à questão da religião, e rezamos, né? Eu acho que nesse momento
além de tudo isso, o poder da oração é muito forte para a gente poder passar por isso tudo. Pode falar, Emílio. Não, você tem agora as suas considerações aí, suas dicas também aí, como ajudar, que também vale para nós, né? Como nós Isso. podemos fazer isso aqui. Nesse momento, né, eu separei 6 dicas. Eu acabei até resumindo na minha fala, no decorrer do nosso diálogo, eu acabei dando alguns ganchos, né, delas. E assim, para enfrentar essas dicas é importante, para a gente enfrentar e superar esse momento de isolamento, né, com mais leveza, valorizando as relações familiares, e nunca esquecer que há um motivo vital para a gente vivenciar essa quarentena e enfrentar e superar, né? E cabe a cada um de nós fazer nossa parte e preservar o bem-estar comum de todos, né? E a primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês é respeitar as diferenças, como eu falei no início, né? O vírus da Covid-19, ele mexeu muito com o emocional de todos nós. Ele nos tirou de uma certa zona de conforto, de casa, trabalho, uma rotina simples de casa, nos trouxe para um encontro familiar, como a Emílio falou, né? Estávamos antes em um distanciamento familiar e hoje estamos em um distanciamento social e estamos vivenciando esse momento em família, né? As pessoas elas vão tender a estar mais ansiosos, estar mais estressados, preocupados, né? Com o futuro, preocupados com essa crise que a gente está vivendo na saúde, essa crise que a gente também está vivendo na economia, né? E através desse momento a gente está respeitando a subjetividade de cada um. A segunda é dar apoio, né? É ser abraço no momento em que for preciso, ter um ouvido, um bom ouvinte, né? Ouvir sem julgar e estar sempre perto de quem a gente ama, mesmo que distante. De que forma a gente pode estar usando, né? Como o Lid falou, que Jô estava sempre perto graças à tecnologia, que fazia presente com ela, com os filhos e com os demais familiares, né? O momento que a gente vivencia hoje é um momento de apoio mútuo. Aí a terceira dica que eu deixei aqui foi repensar a rotina para melhorar a vivência familiar neste período de quarentena. Então, de que formas iremos desempenhar esta rotina, melhorar esta rotina, né? Então, é fundamental que todos eles estejam juntos desempenhando essa tarefa. Assim, ninguém ficará sobrecarregado. Pode estar colocando as crianças maiores para estar arrumando o quarto, tá? Quem tem um animal de estimação pode estar deixando a criança responsável pelo alimento, pode estar, como o Lid deu até o exemplo, que ela faz com o Felipe, receitas. Está sempre colocando, fazendo com que a criança se sinta útil e onde vocês estejam juntos, né? Interagindo juntos. E o diálogo é sempre importante, né? Explorar a criatividade. Então, assim, é pegar aquelas ideias que a gente sempre tinha quando criança, quando eu tiver um filho, vou fazer isso, vai ser assim. A gente está tirando esses projetos antigos da gaveta, esses sonhos que a gente tinha da gaveta, né? E de forma criativa e inovadora. Por exemplo, pode estar fazendo uma tour virtual por museus, pode estar assistindo um filme, como o Lid falou, que devido à rotina dela, não tinha tanto tempo, não tinha esse momento de sentar, de assistir um filme, né, de estar próximo. Pode estar fazendo uma oficina de pintura, uma oficina de costura, receitinhas, estar jogando jogos, montar um quebra-cabeça com a família, que é onde um pega uma peça, é um momento, né, de vivência com todos, onde todos vai estar presentes, fazendo o presente, né? Até conversando hoje, eu perguntei uma dica a uma criança, eu fiz: o que você queria fazer com seus pais nessa quarentena? Aí ela falou: acho que uma festa de pijama em família. E isso me chamou muita atenção. Que imagine, né, como não seria essa festa. A gente sempre imagina os pais fazerem a festa de pijama para os amigos dos filhos.
né? Uma forma bem dinâmica e divertida de estar interagindo junto, né? É importante também otimizar o tempo em família, onde o casal, como o casal traz que eles têm 2 filhos, é importante um momento só dele, né? Quando a gente está junto. Então, de que forma vocês podem estar juntos, né? Vocês podem também estar sentando, assistindo um filme que foi um filme que marcou muito o namoro de vocês, marcou também muito a vida de vocês, ouvindo uma música que faz vocês lembrar um do outro, lembrar da história de vocês dois, um jantar a dois, recriar momentos marcantes do relacionamento, que às vezes a gente acaba deixando passar e vai passando, e aí a vida vai seguindo, né? E com isso a gente vai estar o quê? Reforçando e fortalecendo a união e os vínculos afetivos do casal, né? E é importante também a gente reservar um momento sozinho para nós. Quem de nós não quer um momento só? Quantas vezes a gente está pensando com o olho fechado em silêncio, a gente que diz assim, fulano viajou agora, né? Tá pensando em quê? A gente sempre se pega pensando, a gente sempre acaba, chega um momento que a gente se desliga um pouco do mundo, né? E é importante para nós, como seres humanos, a gente se escutar. Então, será que estamos nos escutando? Então, de que forma também a gente pode estar nos escutando, a gente pode estar refletindo sobre nossa vida, sobre nossas emoções, nossos sonhos, nossos planos que estavam no papel e acabou sendo adiado. Isso acaba, às vezes, frustrando um pouco, né, a gente. Então, assim, é importante a gente buscar vivenciar esse momento sozinho. E alguns exemplos de como a gente vivenciar, né, de ser nossa própria companhia, né, fazendo uma caminhada quando a gente tem acesso ao ar livre, escutar uma música que não nos desconecta dos problemas, né, da vida em si. A gente pode estar lendo, fazendo uma leitura de um livro que não nos dê prazer, ouvindo uma música, né? Pode estar simplesmente deitado em uma cama, só desligado, sem pensar nada, sem falar com ninguém. E é importante também o outro respeitar quando o outro quiser estar sozinho, quiser estar em silêncio, né? Assim, sim, umas dicas simples e bastante útil no dia a dia, como o casal trouxe, que acho que o que eu falei aqui, vocês acabaram trazendo, que fazem um pouco na rotina familiar de vocês, né? Bom, estamos chegando ao final do nosso programa e nesse momento eu gostaria que os nossos convidados fizessem as suas considerações finais aí nesse momento para a gente encerrar o nosso programa. Então, desde já nós agradecemos, né, a participação. Estaremos aqui sempre que necessário, que vocês precisarem de nós. E pedimos desculpa pela questão do jeito, né? De se expressar de qualquer forma, primeira que a gente está fazendo, não temos costume. Enfim, só agradecer ao programa e aproveitem o máximo de tempo que aproveitem as famílias, que as famílias aproveitem o máximo de tempo que tem em casa. Porque eu sou prova viva de que a distanciamento familiar é muito complicado. É uma situação na qual eu perco muitos momentos importantes da vida com minha família. Então, vocês estão tendo uma oportunidade na qual eu sempre busquei. Essa distância agora, essa proximidade familiar é o que eu sempre procurei pela minha profissão e que agora vocês estão tendo a oportunidade. Não deixe isso passar. Quero agradecer pelo convite, né, de Emílio, do programa Voz de Deus. Para mim foi um momento único, estar aqui presente com vocês, estar ouvindo o relato de vocês, tanto de Emílio como ele trouxe, né, da família dele, também do casal, e acaba sendo uma experiência.
e uma vivência única que a gente acaba aprendendo dialogando um com o outro, né? As palavras de vocês, o relato, a história de vida de vocês, o momento que vocês vivenciaram, não só ensinou a vocês, mas acaba ensinando outras famílias, outras pessoas que estão ouvindo, né? Inspira, né? Porque a vida da gente, a gente diz, é sempre resiliência. A gente tem que estar buscando, a gente pensa que a gente está no fundo do poço, mas a gente tem que cavar e voltar e dar a volta por cima, né? E tentar fazer desse momento difícil uma experiência onde nos fortaleça para a gente vencer outras e outras momentos difíceis que a gente vai vivenciar. Em nome da Pastoral da Comunicação da Paróquia Senhora Santana, eu agradeço a presença de Ju, de Lide, de Gabriela, a disponibilidade de tempo de vocês para partilhar conosco esse momento, foi muito bom. Nós agradecemos e pedimos a vocês também que sempre que possível que estejam conosco e que nos ajude também nessa caminhada aqui também, para a gente poder estar ajudando outras pessoas. Então a gente já deixa o convite aí para outras oportunidades também. Tá, beleza, obrigado. Obrigada pelo convite. Estou aberta a estar presente em outros e outros momentos. Bom, Nós também. Sim. Eu quero lembrar aos nossos espectadores que o programa da próxima semana acontecerá também nessa mesma modalidade. Com fé em Deus, não teremos o problema da internet que tivemos hoje para gravar, para só depois ir ao ar. Mas na próxima semana o tema será, pelo menos que está pensado até o momento, será voltado para alimentação, principalmente nesse tempo aí, nessas dificuldades. Gostaria de lembrar também a cada um dos nossos irmãos que domingo às 10 horas também nós temos a missa transmitida pelas redes sociais, aqui pelo Facebook da paróquia, pelo Facebook a página do Texto dos Homens, Paróquia Senhora Santana de Pirá, perfil da Paróquia Senhora Santana, e pelo canal do YouTube Paróquia Senhora Santana. Então, convide lá, acesse, curta o programa por lá também, se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar a 1000 pessoas lá inscritas no canal, para que a gente possa facilitar as transmissões e muito mais gente poder acompanhar o nosso programa. E chegando ao final, vamos pedir a Deus que esteja conosco, que esteve conosco nesse momento, que Ele permaneça conosco a nos abençoar, pedindo também que Maria esteja conosco, Maria que com o seu exemplo de coragem dá o sim à família, dá o sim a Deus e um sim à família, e é o exemplo vivo para a família, é o grande exemplo para a família de coragem e de amor. Então, Maria é o primeiro grande exemplo que a gente tem na era cristã de amor à família, de amor ao próximo, de amor à humanidade, e precisamos desse exemplo de Maria sempre para a gente seguir. Então, peçamos a Maria que ela caminhe conosco junto com o Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, que é Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana, fiquemos em paz. Graças a Deus.